Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, acessa no seu celular aí, fica à vontade. Gênesis 18, versículo 16 ao 32. Gênesis 18, versículo 16 ao 32, eu não vou demorar contigo, mas eu queria que você se atentasse a essa leitura. Vai ser um pouco extenso, mas eu julgo necessária. Amém? Quando os homens, a minha versão é NVI, irmãos. Quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: vou esconder de Abraão o que eu estou pronto a fazer. Abraão será um pai de uma grande nação e poderosa, e por meio dele todas as nações da terra serão abençoadas. Pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e aos seus descendentes que conservem no caminho do Senhor, fazendo o que lhe é justo e direito, para que o Senhor faça vir a Abraão tudo o que lhe prometeu. Disse-lhe, pois, o Senhor: as acusações contra Sodoma e Gomorra são tantas e o seu pecado é tão grave, que eu vou descer para ver o que eles têm feito. Corresponde ao que eu tenho ouvido, senão eu saberei. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Abraão aproximou-se dele e disse: exterminarei o justo com o ímpio? E se houver 50 justos na cidade, ainda não destruirá e não poupará o lugar por amor aos 50 justos que neles estão? Longe de ti fazer tal coisa, matar o justo com o ímpio, tratando o justo e o ímpio da mesma maneira. Longe de ti não agir com justiça o juiz de toda a terra? Respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei toda a cidade e por amor a eles. Mas Abraão tornou a falar: eu sei que já fui muito ousado a ponto de falar com o Senhor. Eu que não passo de pó e cinza, ainda assim pergunto: e se faltarem 5 para completar os 50 justos, destruirá a cidade por causa dos 5? Disse ele: se encontrar ali 45, não destruirei. Se encontrar apenas 40, insistiu Abraão. Ele respondeu: por amor aos 40, não vou destruir. Se continuou ele: não te ires, Senhor, mas se me permite falar, se apenas 30 forem encontrados ali? Ele respondeu: se encontrarem 30, não destruirei. E prosseguiu Abraão: agora que eu já fui tão ousado falando ao Senhor, pergunto: e se apenas 20 forem encontrados ali? Ele respondeu: por amor aos 20, não destruirei. Então Abraão ainda disse: não te ires, Senhor, mas permite só mais uma vez te falar. E se apenas 10 forem encontrados? Ele respondeu: por amor aos 10, não a destruirei. Tendo acabado de falar com Abraão, o Senhor partiu, e Abraão voltou para sua casa. Amém? Por isso, glória a Deus. O tema que eu queria falar com você hoje à noite, você sabe porque está projetado, mas são intercessores como Abraão. Sabe, nós vivemos em um mundo onde é tão comum a gente pedir, nós somos acostumados a pedir tanto, né? Esses dias eu falei até com a igreja antes de a gente sair, eu falei assim: cara, se você perceber, nossas orações parece um botequinho da esquina, onde a gente para poder pedir as coisas. A gente para ali 5 minutinhos, e aí a gente ora e pede. Ali no outro dia a gente já está diante de Deus: Deus, e aí, se eu tenho alguma novidade sobre o meu pedido já? É um negócio tão automático que está dentro de nós, que nós esquecemos que realmente nós somos chamados para ser intercessores, para a gente ser chamado para ser um povo que conserva o caminho justo, como o próprio texto nos diz, para ser um povo que foi chamado realmente para poder conservar, para poder ser o sal da terra, para poder dar sentido e eliminar um pouco, então, se possível, da maldade, daquilo do pecado que tem existido no mundo. Nós precisamos ser intercessores em um mundo que está caído. Sabe, intercessores são as vozes de um mundo caído, de um mundo mudo. Sabe, nós precisamos ser as vozes desse mundo. Eu estava falando com a Luame hoje, vindo para cá à tarde, eu falei: já parou para perceber sobre que quando João, ele começa a se levantar e inicia o seu ministério antes de Jesus, e aí ele se fala assim: olha, eu sou a voz que clama no deserto. Mas ele não fala isso, ele fala que ele é a voz do que clama no deserto.
Eu falei, nós não podemos e nós não precisamos ter uma própria voz. Nós como igreja, nós precisamos ser apenas o porta-voz da voz que está clamando ainda hoje, e proclamando que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus transforma. Amém por isso? Você precisa entender que Deus não quer que você use em si a sua voz, mas que você seja a voz do que clama. Que você se permita ser alguém que seja usado por Deus para poder clamar sobre a nossa cidade, sobre as nossas ruas, sobre os hospitais, sobre a nossa igreja, algo novo do Senhor sobre a parte das nossas famílias. Nós precisamos ser intercessores em um mundo mudo. Eu tenho que te falar que o mundo nunca precisou tanto de intercessores como hoje. O mundo nunca precisou tanto de você e de mim como hoje, para dobrar o seu joelho e orar pelo mundo, para interceder mesmo. Interceder, você orar por alguém. Sabe, eu estava lendo hoje alguma coisa sobre, acho que um povo chamado Morávios, um povo que ele se vendeu como escravo para poder evangelizar o povo que iria ser os seus donos e iriam escravizá-los. Eu falei, cara, a gente não consegue ao ponto nem mesmo de ajoelhar e dobrar os nossos joelhos pelo nosso povo, pela nossa cidade, pelas pessoas que estão precisando do amor de Jesus. Esse povo, ele se vendeu, ele perdeu a sua liberdade aqui, para que outro pudesse saber de uma liberdade eterna em Jesus. Sabe até que ponto você e eu estamos prontos a sermos intercessores realmente em um mundo que está precisando? Nós precisamos e devemos levar as causas dos feridos, machucados na presença do Senhor. Sabe, a gente precisa parar de ser uma igreja seletiva. Sabe, esses dias eu falando para a igreja, eu falei, cara, glória a Deus, por saber que nossa igreja tem sido chamado, ou até mesmo conhecido como a igreja, talvez curva de rio, que chega muita gente que não presta. Eu falei, mas é aqui que tem que estar mesmo, quem não presta. Sabe, a Bíblia fala que Jesus veio pelos doentes, não pelos sãos. Então, se você se considera doente, você precisa estar aqui. Sabe, nós precisamos ser intercessores que cuidam, que levam, sabe, a ferida, a dor do outro à presença de Deus, para que esse também um dia possa fazer isso. Nós temos falado muito sobre isso, sobre uma igreja como um hospital, mas um hospital que não apenas cura, ou um hospital que mantém o paciente ali por muito tempo, não, mas um hospital que cura e que transforma esse paciente em um novo médico, um novo enfermeiro, para que esse nova pessoa também possa curar outra pessoa, possa também estar pronto para poder cuidar de outra pessoa também. Amém por isso? Você está aqui comigo? Amém. Sabe, irmãos, intercessores como Abraão. Intercessores como Abraão. E a primeira coisa que eu queria falar contigo essa noite, pastor, é 8h30? Não que eu vou passar disso, eu pergunto, o pessoal fala assim, ó, deixei 1 hora reservado para você, não faz isso não, que só que eu vou pregar uma mensagem hoje e outra meia hora semana que vem, não faça disso não. Intercessores como Abraão são íntimos de Deus, são íntimos de Deus. Para você ser um intercessor, você precisa ter sua vida íntima com Deus. A tua vida precisa ser uma vida íntima de Deus. Quem tem uma vida de intercessão tem que ter uma vida íntima de Deus. O texto que nós lemos diz que Deus olhou e falou, como que eu vou esconder de Abraão o meu amigo, que eu estou pronto a fazer? Sabe, esses tempos atrás eu comecei a orar e falei, Senhor, eu preciso melhorar, eu preciso ter uma vida a mais com o Senhor, porque parece que as experiências dos outros são tão mais legais. O cara orou e a coisa aconteceu, e o negócio virou de cabeça para o ar. Eu falei, cara, por que a gente não? Mas vai saber também como é que é a vida da pessoa, como que ela tem se dedicado ao Senhor. Nós somos uma geração que parecemos com os gafanhotos. Nós queremos comer aquilo que nós não plantamos e destruir aquilo que o outro, ou desfrutar aquilo que o outro plantou. Para você ser um intercessor como Abraão, você precisa ter sua vida com Deus, ao ponto de Deus olhar para ti e falar o seguinte, como que eu vou esconder do meu filho aquilo que eu estou pronto a fazer dentro de Cacoal?
Deus, eu tenho certeza que como Deus nunca mudou e Deus sempre está em movimento, Deus sempre tem algo novo para se fazer em qualquer lugar. Deus tem feito coisas novas todos os dias dentro da cidade de Cacoal, e Deus quer usar a sua vida. Deus quer que você saiba quais os planos que Ele tem feito já, mas para isso você precisa ter uma vida com Deus. Aconteceu com Abraão, Deus ia destruir, porém não podia esconder dele. Nós precisamos orar para ter intimidade com Deus, porque o texto que nós lemos também falou que nós fomos chamados para conservar os caminhos justos. Para conservar os caminhos justos. Pensa sobre isso, cara. A responsabilidade que está sobre os seus ombros, ao ponto de você depender de você. Nós temos falado em nossa igreja e estudado sobre o DNA da Central de BH, e uma das partes que mais me apaixona é o sacerdócio de todo crente. Você foi chamado para ser alguém que traz as pessoas para o Senhor. Você recebeu o ministério da reconciliação dado pelo Senhor. Você também carrega um sacerdócio, algo que você precisa levar as causas dos feridos ao Senhor e apresentar o Senhor às pessoas também. Mas para que isso aconteça com você, com a sua vida, você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa estar diante de Deus, para que o caminho do justo possam ser conservados por causa de você. Mas o grande problema de nossa geração, e eu falo da minha, porque eu me considero talvez dessa geração ainda que está atuando, nós queremos encontrar Cristo em qualquer lugar. Nós queremos encontrar aqui Cristo num culto como este, onde nós queremos que Ele venha, fala com a gente, nos encha e transforme a nossa vida, e Ele pode fazer isso, porque Ele é soberano para todas as coisas. Nós queremos encontrar Cristo numa ministração do André que está cantando aqui, e Ele pode fazer isso, porque Ele é soberano, mas só nós não queremos encontrar Cristo na nossa intimidade com Ele, quando nós paramos para poder orar, para ler a Bíblia. Aí a gente não quer, porque, poxa pastor, é tão difícil ter um tempo, é tão difícil conseguir, é tão difícil parar um pouquinho, a minha vida é tão corrida. Cara, você pode falar muita coisa para mim, para o seu pastor, mas Deus sabe realmente, como o pastor falou, culto de 5 horas da manhã na segunda-feira, qual que você vai, o pastor não deu, por quê? Estava trabalhando? Então, a sua vida com Deus depende de ti. Muitos de nós queremos viver coisas extraordinárias com o Senhor, mas sem uma proximidade com Ele. Sem uma proximidade com Ele. Deus não tem um filho preferido, mas tem filhos que honram mais o Pai. Sabe, Deus não tem um queridinho, assim, poxa vida, por mais que eu gostaria que se tivesse, fosse eu, não fosse você. Mas como eu sei que não tem, mas eu sei que a minha proximidade, a minha intimidade com Deus depende de mim, depende de você, a sua. Você precisa ter uma vida com Deus. Como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua intimidade com o Senhor? Como é que está a sua vida de intercessão? Você tem lido a palavra? Você tem se alimentado da palavra? Você está em pé? Quanto tempo você já não para poder realmente ler e ouvir a palavra do Senhor? Qual que é seu tempo que tu tira para Deus? Eu sei o meu tempo. Tem gente que levanta de manhã e vai fazer devocional com um cafezinho, com a xícara. Cara, eu não dou conta, eu estou acordando, eu acordo mal-humorado, eu acordo chato, então eu não consigo nem pensar cedo. Então a minha hora com Deus é à noite, onde parece que está tranquilo, a neném dorme, a Lome dorme, opa, aqui está tranquilo. Mas qual que é a tua hora com Deus? Há quanto tempo você não para ouvir a voz de Deus? Há quanto tempo você não para ler realmente a Bíblia? Cada palavra da Bíblia tem inúmeras revelações escondidas, prontas para serem reveladas a nós, mas como qualquer tesouro, precisa ser descoberto, precisa ser escavado, precisa ter uma intimidade para conhecer. Jeremias 29:13 diz: vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o seu coração. E aí vem uma das partes mais lindas da Bíblia, que eu gosto de paixão, é o final desse versículo, que Deus fala: e eu me deixarei ser encontrado por vocês. Não é vocês que vão me encontrar, mas eu vou me permitir que vocês me vejam e saibam quem eu sou. Intercessores sabem quem é o Senhor, conhecem o Senhor, conhecem a tua voz, conhecem a tua vida. Segunda coisa que eu quero falar contigo: intercessores como Abraão têm persistência. Abraão pediu sobre 50 justos, ele orou, fez sua parte. Eu imagino, poxa vida, Abraão orando: Senhor, 50 pessoas, se tiver, não destrua.
Amém, glória a Deus, vou para casa. Sabe quantas vezes nós fazemos isso também? Nós não temos persistência na oração. E aqui eu não falo sobre uma questão de soberania, onde você tem que pedir, 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 ao ponto de Deus ter que te atender, ou ser obrigado a te atender. Não é sobre isso, mas sobre realmente uma persistência em estar diante do Senhor. Abraão insistiu, se tiver 40, se tiver 35, se tiver 20, se tiver 10 pessoas, intercessores como Abraão não desistem, persistem, oram diariamente. Tenha persistência na sua oração. Como eu falei, nós somos uma geração imediatista. Você pede hoje e amanhã cedo você precisa ter a resposta. Você manda uma mensagem no WhatsApp, se a pessoa recebeu, ficou os dois pauzinhos ali marronzinho, e daqui a pouco fica os dois pauzinhos azulzinhos, e a pessoa não te responde, e você olha, cara, o que ele está fazendo que ele não consegue me mandar uma resposta? Aí você não se contenta, você liga para a pessoa, você não vai me responder? Né? Nós fazemos isso com Deus também. Deus, eu tenho orado pelo meu marido, pelo meu filho, pela minha esposa, pelo meu vizinho, mas não está acontecendo nada, eu vou desistir. Vou bater a sola do meu sapato sobre essa pessoa e deixa ele para lá. Nós não temos persistência. Nós precisamos ter persistência. Olhar para aquela pessoa e falar assim, eu não desisto de você. Eu vou ficar contigo até Deus te transformar. Nós temos cuidado de um casal, pastor. E eu falei para ele, cara, eu amo muito a sua vida, ao ponto de querer te bater todo dia, mas eu não vou desistir de você, enquanto eu não ver Cristo formado dentro de você. Você precisa mudar a sua vida. Nós pegamos eles, do começo, assim, ó, nós não vamos largar vocês, só se vocês quiserem ir embora daqui, mas eu sei seu endereço e eu vou bater aqui toda semana na tua casa. O casal que a gente tem buscado, mas persistência, buscar, estar junto, não desanimar, ser constante, sabe? Eu gosto da história da mãe de Agostinho, onde a história diz, o relato da sua história diz que ela orou 33 anos pelo seu filho e 14 pelo seu esposo. Eu vou botar, para não ser cruel com ela, para não dar 47 anos orando, vamos botar que esses 14 estavam incluídos nesses 33 aqui, para botar 33 anos só em oração. Mas cara, você já pensou? 33 anos orando por um filho que todo mundo falava o seguinte, não tem mais jeito. Mas mãe faz isso. Por que você desiste do seu filho tão fácil, da sua família tão fácil, do seu amigo tão fácil? E ao ponto que o relato da sua história diz que quando ela perguntada por que tão insistente, ela falou assim, olha, o meu único desejo de continuar vivo era ver a conversão do meu filho. Eu não tinha outro motivo para estar vivo, a não ser ver meu filho diante do Senhor. Sabe, até quando e até onde tem ido a sua persistência com Deus? Na primeira dificuldade, tu já está abandonando o barco, já está pulando fora, isso não é de Deus, vou sair fora, deixa para lá. Você precisa orar pelas pessoas, insistir em oração, ore até não ter mais forças, mas esteja diante do Senhor, sabe, não desanime, persista em oração, pela sua casa, pela sua família. Esse tempo atrás eu ministrei na nossa igreja, e usando até aquele texto, pastor, que o senhor falou sobre no Café dos Pastores, sobre os currais dos bois, e aí eu pedi para os irmãos fecharem os olhos. Eu falei assim, irmãos, fechem os olhos, por favor. Não é para vocês fechar não, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu perguntei para eles, quanto de nós aqui estava ao ponto de, se precisar, trocar a sua vida com seu filho, com sua filha? Seu filho e sua filha está num leito de morte e você tem a oportunidade de trocar a sua vida com ele. Todos que eram pais lá levantaram as mãos. Nós somos capazes de fazer isso. Pedi para abrir os olhos, abaixem as mãos. Foi o seguinte, nós somos tão bons às vezes em fazer coisas tão grandes. Falei, então por que você não vive a sua vida diante do Senhor ao ponto de abençoar a sua casa, a sua família, os seus filhos? Hoje Deus não está pedindo para você morrer pelo seu filho, pela sua filha, trocar de vida com seu filho. Deus só está pedindo que você viva para Ele ao ponto de abençoar os seus filhos, de persistir em oração pela vida dos seus filhos. E aí você vem me falar que agora isso é difícil? Largar a bebida por causa do seu filho, para que ele possa estar diante do Senhor? Largar aquilo que tem te afastar de Deus por causa dos seus filhos? Nós somos muito bons em às vezes prometer coisas que às vezes as pessoas não vão cobrar da gente, mas difíceis em cumprir
aquilo que realmente dá para fazer. Falei para ele, dá para você largar tudo que você tem vivido e viver pela sua família agora, de agora para frente. Persistir em oração pela sua família, pelos seus filhos, pela sua esposa, pelo seu esposo, seus netos, seus parentes, não sei. Mas tem alguém que precisa da sua persistência, tem alguém que precisa da tua oração, da sua intercessão. Tem alguém hoje que precisa que você seja uma voz do que clama no deserto. E você pode ser essa voz, aqui em Cacoal, amém? E a última coisa que eu queria falar contigo, já para finalizar, intercessores como Abraão confiam que sempre a última palavra vem do Senhor. Abraão não foi junto com o Senhor. A Bíblia fala que quando terminou o texto que nós lemos, fala que o Senhor partiu em sua direção e Abraão voltou para a sua casa. Por mais que Abraão persistiu, por mais que Abraão orou, por mais que Abraão insistiu ali diante do Senhor, chegou um ponto que ele falou, Senhor, o Senhor vai saber qual é a melhor saída ou a melhor palavra por final. Abraão voltou para casa descansado, porque ele sabia para quem ele tinha pedido e para quem ele tinha confiado a sua família, a sua casa, o seu parente, como foi Ló no caso. Sabe, a sua oração precisa te aproximar mais do Senhor para que você veja a grandeza dele. A tua oração primeiro precisa botar em você um refletor. Eu tenho falado isso também em nossa igreja, falo, gente, nós precisamos focar a oração e focar a luz dentro de nós. Você precisa ver quem você é e quem você tem sido, porque quando nós estamos muito na escuridão, eu vou me afastando, eu fico no escuro, eu não vejo o meu defeito, eu não vejo as minhas rugas, eu não vejo a minha espinha, não vejo minha barba desarrumada, mas você está no claro e eu consigo ver o teu cabelo desarrumado, a tua sujeira debaixo da tua unha, porque eu estou te vendo. Mas quando você muda e você começa a se aproximar de Deus e o foco começa a vir para dentro de você, você começa a perceber que, opa, eu preciso disso, eu preciso estar diante do Senhor e sei que Ele vai fazer o melhor na minha vida, na minha família. Abraão foi essa pessoa, a oração dele se aproximou tanto do Senhor, ao ponto dele ver a grandeza de Deus, e ele voltou para trás, sabendo que Deus estava cuidando de tudo. Ele voltou para dentro da sua tenda. A Bíblia não relata mais que Abraão ficou perguntando, será que Deus não vai destruir mesmo por causa do meu sobrinho? Será que Deus realmente vai fazer isso? Será que eu preciso ir lá dar uma olhada para ver se está acontecendo? Não. Chega um ponto que você precisa entregar as suas preocupações diante do Senhor. Chega um ponto que você precisa orar. Você insistiu, você buscou, você lutou, você se desgastou, mas chega um ponto, meu irmão, vá para a tua casa, deite na sua cama e descanse e entenda que o Senhor está cuidando muito melhor do que você e eu. Entenda que Deus também tem o seu cuidado, o seu zelo por nós. Intercessores como Abraão oram com fé, recebem vitória. Ele sabia que podia crer naquele que estava conversando. Você pode crer naquele que você tem pedido e conversado todas as noites. Você pode crer no Senhor. Você pode crer no Senhor. Mas ore com fé, não só de boca para fora, mas entenda também que há uma soberania do Senhor. Abraão entendeu que o que o Senhor fizesse seria o melhor. Não tinha 10 justos, pelo menos a Bíblia não fala que não tinha 10 justos naquela cidade. A cidade foi destruída, mas Deus conservou aqueles que quiseram sair daquela cidade e confiar nele. Entenda sobre a soberania do Senhor, que Deus vai fazer o melhor na sua casa, na sua família. Nós precisamos entender e aprender a fazer a nossa parte. E entender que o controle ainda continua nas mãos do Senhor. E que Ele vai fazer melhor do que a gente. Deus cuida melhor da sua família do que você sabia disso? Muito melhor. Por que você quer continuar mantendo, sabe, com dura servir, lutando, brigando com Deus? É um tempo de refrigério também, de confiar no Senhor, de aproximação com Ele. E eu queria concluir contigo, orar pela sua vida. Eu queria que você ficasse de pé. Posso, pastor? Abraão orou, confiou, mas Abraão também sabia da sua identidade, e que ele podia pedir diante do Senhor. Eu gosto do texto de Ezequiel 47, versículo 3 e 5,
O homem foi para o lado leste com a linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, levou-me pela água que me batia no tornozelo, e ele mediu mais 500 e me levou pela água que batia na cintura, mediu mais 500 e levou pela água que chegava ao meu joelho, mediu mais 500 e agora um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia se atravessar a nado, e era um rio que não se podia atravessar andando. Ezequiel 47, versículo 3 e 5. E eu queria desafiar você a tomar uma posição, você que está em casa também, a ser um intercessor por alguém, mas também ser um intercessor de verdade, alguém que sai do raso. O texto que nós acabamos de lermos fala sobre uma água que bate nos pés, no tornozelo, na cintura, e até que chega um ponto onde você não é mais você que controla a sua vida, não é mais você que controla a sua família. Eu queria desafiar você a sair do raso na sua vida de oração, na sua vida com Deus, na sua vida com a tua família. Entrega a tua família para o Senhor, entrega a sua vida para o Senhor, sai do raso, deixa realmente o Espírito de Deus inundar a sua vida, a ponto que você esteja num lugar onde a água te inunda tanto que você já não, os seus pés não têm mais controle. Para de querer ter controle da sua vida, deixa que o Espírito Santo guie você.